Olá, sou Gilmara Teixeira, educadora cristã na Primeira Igreja Batista em Figueira, em Nova Iguaçu. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a lição 11 da revista Palavra e Vida, que tem como tema depressão por conta da decepção consigo mesmo. Hoje o texto básico está em Lucas 22, de 61 e 62. Fala sobre a experiência de Pedro e quando a gente está meio para baixo, né, conosco. Então vamos falar um pouquinho. Eu vou ler uns textos aqui para você, uns pedacinhos para a gente poder comentar, tá ok? A vida é feita de altos e baixos, né? Muito já se leu sobre isso. Isso não depende de idade, de sexo, grau de instrução, de condições financeiras. Altos e baixos, todos nós vamos ter que passar por eles. São momentos da vida. E hoje nós vamos ter como exemplo um episódio que aconteceu com Pedro. Um episódio que a gente pode conjecturar que foi um tanto quanto depressivo. Podemos imaginar a depressão, ela pode ter momentos leves, moderados ou graves. E a gente tem que tomar cuidado com isso, como a gente vem estudando já há 10 lições. Hoje nós estamos na 11ª, né? Para que isso não torne assim uma intensidade maior e os sintomas não se agravem. Então vamos lá. Para quem conhece essa passagem bíblica, é aquela na qual Pedro ele vem se demonstrando muito amigo de Jesus, vem acompanhando como discípulo, e ele se vê num momento bastante desafiador, porque ele achava, não, mestre, eu estarei contigo o tempo todo. Jesus diz, mas Pedro, tu irás me negar. E em determinado momento ele se vê acuado e durante 3 vezes, quando ele realmente é desafiado, ele nega Jesus. Quando Jesus é preso e torturado, ele diz, não conheço, não sei quem é, opa, não estou com ele. E de repente ele cai em si e fala, nossa, no momento que o mestre precisou de mim, eu não estive com ele. E ele vê que, na verdade, ele não era tão forte quanto ele pensava, ele era fraco. E algumas situações da vida, né, como Pedro, a lição fala que Pedro chorou muito, pois ele ali viu que ele era vulnerável como outra pessoa qualquer. E ele se sentiu abalado, né? A lição fala, a depressão pode surgir por conta de problemas consigo mesmo. Ele se sentiu abalado, ele viu que ele não era aquilo que ele tanto pensava. E isso pode acontecer na nossa vida. A gente às vezes pensa que é forte, que vai resistir, que vai estar sempre diante dos problemas firmes, e às vezes as coisas não acontecem assim. E a lição vai mostrar isso pra gente. No ponto 1 vem falando assim, ó, seguindo Jesus de longe. Na hora da provação, Pedro, né, não pensou 2 vezes, negando, como se nega alguém. Como não se nega alguém a quem não se ama? Ele amava Jesus, isso ou seja, não estamos questionando isso. A gente pensa assim, eu não vou negar o meu melhor amigo, não vou negar o meu pai, não vou negar a minha mãe, mas ele ali poderia estar colocando a sua vida em risco. Se ele dissesse, não, eu conheço, eu estou com ele. O que poderia ter acontecido se ele fizesse? Ou seja, foi uma autodefesa, mas ele ficou muito abalado ali, né? E depois que ele fez isso, a lição diz, e a gente vê, que o coração de Pedro se entristeceu dolorosamente. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa negar algumas situações, algumas coisas, e o nosso coração vai se entristecer dolorosamente. A gente vai passar por essas situações porque somos fracos? Somos vulneráveis? Sim, somos vulneráveis. Mas são momentos que irão surgir no nosso dia a dia, na nossa vida. E a gente tem que lembrar que somos seres humanos. Aconteceu com Pedro, discípulo de Jesus, e pode acontecer comigo, Gilmara, pode acontecer com você. Isso é normal.
A gente só não pode permitir, não podemos permitir não, porque quem somos nós para não permitir entrar em depressão e ansiedade? A gente tem que ter um olhar cuidadoso para que a gente não entre numa depressão, a gente não embarque, né, nessa situação que é o que a gente vem tentando alertar durante essas semanas. Ainda no ponto 1, vem falando assim, ó. O choro amargo, se referindo a Pedro, se deu por conta de um momento de baixa, de medo, de constrangimento, de fraqueza, de uma série de reações humanas bem pertinentes quando a gente pensa que está forte, mas na verdade constata que está fraco. Este choro revela tanto a Pedro quanto a nós mesmos quanto somos vulneráveis. Foi o que eu acabei de falar. Nós somos vulneráveis a tudo, a qualquer coisa. E às vezes a gente esquece disso. E quando vê, a gente está numa situação que a gente nem imaginava. Pedro, ele se achava uma espécie de amigo perfeito, que nunca iria... Eu te negar, mestre? Que isso? E aconteceu, né? Só que ele fracassou e ele se achava o fortão, mas não foi bem assim que aconteceu. No ponto 2, vem falando assim, ó, a inutilidade é a culpa de Pedro. Em João 21, encontramos o momento mais marcante que Pedro teve na vida, quando Jesus encontra pela primeira vez após o episódio da traição. Depois de tudo isso ter passado, como Jesus é maravilhoso, olha como que acontece, né? O cuidado de Jesus para com Pedro mostra o quanto ele não se ofende com a nossa humanidade. Ele sabe muito bem quem somos. Nós, às vezes, não nos conhecemos. Nós temos essa busca constante durante a nossa vida, mas Jesus nos conhece. Ele sabe de todas as nossas imperfeições, as nossas vulnerabilidades, nossos erros. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, mas ele vai lá, né, e restaura Pedro novamente. Pedro negou 3 vezes, depois ele vai, quem conhece a passagem bíblica, leiam lá em João 21, ele pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu me amas? E ele restaura novamente o relacionamento de Pedro, né, com ele, porque Cristo ele faz isso conosco, mesmo sermos pecadores, mesmo cheios de erros, ele está sempre restaurando esse relacionamento dele conosco, nós com ele, desde que nós estejamos dispostos a isso. Isso é maravilhoso, muito maravilhoso, né? O texto vem falando assim, podemos nos entristecer com as nossas falhas, mas não precisamos adoecer por causa delas. Eu achei isso aqui muito legal. Afinal, está na página 55, gente. Conhecemos a verdade que liberta, que se chama Jesus Cristo. Mas quem o liberta da culpa e da inutilidade para o seu reino? Cristo. Cristo nos liberta dessa culpa. A gente vive muito apegado às culpas, né? E Pedro, naquele momento, ele se entristeceu com ele. Então, ele era um pescador. E Jesus o chamou para virar um pescador de homens. E de repente ele se sentiu tão imperfeito, tão cheio de culpas, que ele abandonou aquilo e voltou, não quero mais, eu vou voltar a ser um pescador. E de repente Jesus volta e vai lá e fala, Pedro, segue-me, ou seja, restaura ele para o ministério dele, para que ele realmente havia sido chamado para se tornar novamente um pescador de homens. E quem conhece o texto, leiam, é muito interessante isso. Podemos observar em Jesus uma preciosa dica como devemos tratar alguém com sintomas de uma depressão, leve ou moderada. Olha só isso, gente. Repare que Pedro não estava prostrado numa cama, sem energias para trabalhar. Ele não sofria de uma depressão severa, porém estava desanimado e havia desistido da sua missão. Foi o que eu acabei de falar, ele havia abandonado o chamado dele, né? O que ele estava fazendo. Devemos perceber que Jesus chega com carinho, com muito amor, focando no futuro, focando no potencial de Pedro e não no que havia acontecido. Jesus, ele não foca no erro, ele foca no que nós somos capazes, no nosso potencial. Jesus é restaurador em nossas vidas e ele não fica nos culpando o tempo todo, nos condenando.
Isso é muito bacana. E Jesus não focou nas limitações de Pedro, ele focou não nas limitações, mas no potencial. E assim podemos proceder com aqueles que às vezes nos tratam com qualquer tipo de mal. As pessoas que vivem nos culpando, nos acusando, elas focam nas nossas limitações, mas Jesus não. Jesus foca no seu potencial. E isso faz toda a diferença. E resumindo, né, aqui para pensar e agir, na revista vem falando assim pra gente. Os altos e baixos são comuns a todas as pessoas. Todas, como eu falei. Independente. As tristezas dos momentos de baixas e altas são muito comuns, né? E a gente, nesses momentos, a gente perde o gosto das coisas assim que possam parecer mais importantes. A gente não tem mais interesse. Aí é que está o perigo de você entrar numa depressão, ainda que seja leve. Porque ninguém começa com uma depressão severa. Você começa com uma leve, não dá importância, vai para uma média, moderada, aí você pode estar entrando numa depressão severa. Por isso a gente tem que tomar cuidado dos mínimos detalhes. Busca, a gente vem falando toda semana isso. Busque ajuda. Percebeu que está se sentindo culpado, está se sentindo incomodado com alguma coisa, perdeu o interesse naquelas coisas que você mais gosta, procura ajuda psicológica, procura fazer uma terapia. Isso é importante. Você pode achar que não, mas é muito importante. O último parágrafo da lição fala assim: faz muito bem entender o que a tristeza pode provocar na vida de uma pessoa, ainda que seja uma reação natural. Faz bem também entender como Deus olha para as pessoas e o que Ele está disposto a fazer por ela através de nós. Então, nós podemos fazer essa diferença. Juntos. Sozinho, não. Juntos nós podemos fazer essa diferença. Então, a gente precisa ter... Eu sempre falo isso. A gente precisa ter esse olhar para o outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aquela pessoa não está legal. O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Às vezes é um detalhe pequeno. Mas tenta ajudar. Porque o pequeno vira médio, o médio vira grande. E a depressão começa assim, a ansiedade começa assim. Tá bom? Então, que a gente possa refletir nessa aula de hoje que a depressão consigo mesma, a angústia, a culpa, o incômodo consigo mesma pode se tornar uma coisa grave. Pode se tornar uma depressão, uma coisa assim bem maior. Tá ok? Obrigada por ter participado, por ter nos ouvidos. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, graças te damos por mais esta oportunidade, Senhor. Vem te pedir, ó Pai, que Tu esteja, Senhor, com todos esses que estão ouvindo, Senhor, participando dessa EBD virtual, ó Pai. Que Tu possa, Senhor, estar nos liberando, Senhor, nos mostrando o Teu amor para que nós não possamos estar nos sentindo culpados, Senhor. Porque Tu não és um Deus de julgamento, Tu és um Deus de amor, Senhor. Mas que Tu possa, Senhor, nos mostrar, sim, os nossos erros para que nós possamos vir a nos consertar diante de Ti, Senhor, e caminhar contigo, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, o que pedimos em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu sou psicóloga Rayana. Gilmara me convidou para falar sobre a depressão por conta da decepção consigo mesma. Então, é natural que todos nós temos dias em que a gente se sente triste, ansioso, irritado, desesperançoso. Isso é normal em todo ser humano, em todo indivíduo. Perante a sociedade em que vivemos, a depressão vem se tornando uma grande problemática, né? Porque ela já está espalhada e cada vez mais pessoas têm estado em estado depressivo. E ela vem sendo considerada um dos modos de adoecimento mais representativos da sociedade contemporânea. A Organização Mundial da Saúde a chama de o mal do século XXI.
de tão impregnada que ela já está na nossa sociedade. A depressão ela interfere em todos os âmbitos em que a gente atua. Na nossa profissão, no nosso lado profissional, no nosso lado emocional, na nossa relação interpessoal com outra pessoa, até na nossa produtividade, porque quando nos encontramos em estado depressivo ou com depressão, a gente começa a ter alguns sintomas, se sentir inútil, insegurança, incapaz. E quando a gente se encontra nesse estado, passamos mais tempo nos sentindo incapazes de efetuar coisas que eram normais no nosso cotidiano. E aí, por exemplo, no trabalho, a gente já não se vê tão produtivo quanto antes. E por isso há muitos casos de demissão por depressão, para a pessoa se sentir incapaz, insegura de atuar no campo profissional. A gente vive numa sociedade que impõe muitos padrões para a gente, né? Tem um padrão, do melhor emprego, de você sair da faculdade em busca de um emprego, seu emprego ideal, o emprego dos sonhos, ser bem remunerado, ter a conquista da casa própria, né? Que também é um outro padrão que a sociedade nos impõe. É um casamento ideal, o casamento dos sonhos. E assim nós queremos a todo custo suprir, realizar esses padrões, que são impostos. Então, se a gente não consegue um melhor emprego, se a gente não consegue um casamento dos sonhos, ou se o casamento começa a dar muitos problemas, ou não conseguimos a casa própria, isso ocorre frustrações, a gente se frustra e se decepciona com a gente mesma, porque a gente para de viver aquilo que a gente quer pra gente, para viver o que a sociedade nos impõe. E é sempre muita cobrança. Quando você está na faculdade, quando você vai se formar, quando você acaba a faculdade, e aí o emprego? Aí você arranja o emprego e o crescimento dentro do emprego. Aí, quando você não namora, cadê o namorado? Quando você namora, quando vem o casamento? Quando você casa, e os filhos? Aí tem um filho, vai ter outro. Então, são muitos padrões, são muitas cobranças que a sociedade nos impõe a viver. E assim, quando a gente não se enquadra nesses padrões estabelecidos por ela, a gente acaba adoecendo. Vem a depressão, vem a ansiedade. Na revista, aí menciona Pedro, e eu achei sensacional o ponto que fala sobre Pedro. Então, fala a respeito de Pedro, que no episódio em que ele fala para Jesus, que estaria sempre com ele, que iria onde ele fosse, e depois ele nega Jesus. Ele pensou ser o amigo perfeito, seu seguidor perfeito, ser aquele que apoiaria sempre o mestre. E se frustrou quando viu que ele não era tão forte quanto ele imaginava. Em outra situação também, ele sabia o lugar dele, Ele era pescador de peixes e Jesus o chamou para ser pescador de pessoas, de gente. E aí, ele largou tudo que ele tinha para viver esse chamado, esse projeto. Depois de se entristecer, de ter o seu coração triste, porque na Bíblia fala que ele chorou amargamente, então a gente vê que é um choro de dor, de tristeza, de culpa. Ele abandonou esse chamado e voltou a ser pescador de peixes. E aí, ele sabia qual era o seu lugar. Por causa de um momento ruim, ele ia largar o maior projeto da vida dele, Sentimentos como esse de Pedro trazem sérios riscos à nossa saúde emocional. A saúde emocional de todas as pessoas. Não há regra para a gente estar triste, pois todos nós sentimos de forma diferente, E talvez o que é bobo para mim não seja para outra pessoa. Para o outro pode ser algo de extrema importância. A gente não pode se banalizar o sentimento do outro. Não se pode banalizar o que o outro sente diante das situações em que ele vivencia. Jesus entendia todas as limitações da humanidade de Pedro. E ao invés de menosprezar, de julgar, de apontar e até de exortar de uma forma mais severa, ele simplesmente amou e lembrou a Pedro para que ele foi chamado.
A gente pode se entristecer quando as coisas não vão como a gente planeja. A gente só não pode adoecer por causa desses sentimentos e da frustração que nos causa pelas coisas não saírem como a gente planeja, ou não saírem da forma que, mesmo de forma inconsciente, a sociedade nos impõe. Até porque antes de executarmos qualquer coisa que seja sonhos, a gente deve refletir se esse sonho pertence a nós mesmos ou veio de um outro lugar. E é para isso que a terapia serve. A terapia é bom para fazer com que a gente tenha esse autoconhecimento e essa autorreflexão do que a gente quer e do que a gente não quer. Não há uma regra, uma forma, uma maneira certa de tratar a ansiedade ou a depressão, porque cada ser humano ele é único, é um ser subjetivo. Então, o que funciona para mim pode não funcionar para você. O que te faz bem pode não fazer bem para mim. E o que faz sentido para você pode também não fazer sentido para mim. Então, a gente precisa, antes de tudo, saber quem a gente é, ao invés de nos enquadrarmos em padrões pré-estabelecidos pela sociedade onde a gente vive. A gente precisa olhar para quem a gente é, refletir sobre isso e não tentar se encaixar em um lugar que não cabe mais a gente, em pessoas que não cabem mais a gente, e aprender a respeitar o nosso tempo. Criamos expectativas demais em nós mesmos, em nossas vontades e desejos. E quando sai algo fora do que a gente planeja, a gente se frustra. E a gente esquece, né, que Cristo é o detentor de tudo, Ele está no controle de tudo. E quando a gente põe a nossa vontade acima do que Ele realmente quer para as nossas vidas, sempre vai haver frustração, sempre vai haver decepções. A nossa vida tem que ser pautada nele, porque nele não há frustração, no que vem dele não há decepção. Busque ajuda psicológica, é muito bom, faz bem, ajuda a se conhecer, a se permitir, a se enxergar, a olhar para dentro. Mas também não esqueça de olhar para Cristo, para Deus, porque só assim a cura pode ser completa. E lembrar sempre que a gente nunca está sozinho.